Voltamos com o Tarubá Rural. É época da florada da canola e os repórteres Marcelo Antônio e Beto Lima aproveitaram as imagens encantadoras para trazer uma reportagem para a gente. Mas, apesar da beleza da florada, tem agricultor insatisfeito com a safra este ano. É de encher os olhos. A canola, assim, nesse estágio, é alvo da admiração de muitos, inclusive das abelhas. Elas infestaram a lavoura da oleaginosa depois que o sol apareceu. Aliás, sol que evidencia ainda mais o manto amarelinho. Mas sabe aquele ditado que diz que beleza não põe mesa? É mais ou menos por aí que os produtores de canola da região aqui de Cascavel estão encarando a cultura. É que o preço não está compensando muito e acaba estimulando muita gente a reduzir a área de plantio. Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, enquanto a área plantada em 2012 foi de 1.648 hectares, a desse ano foi de apenas 1.330. Para a economista, esse é o reflexo de um mercado que dá pouco retorno para o produtor. Um dos fatores determinantes de todo esse processo foi a questão do preço, principalmente do trigo, né? O preço praticado no mercado na fase do plantio até atualmente, e alguns contratos futuros já prefixados, enfim, o produtor deixa de produzir a canola, passa para o trigo e também o próprio milho, que o milho também teve um crescimento muito significativo na região. Então é uma questão de, ou você vai florir o seu jardim, ou você vai ter a renda líquida na tua conta bancária. A opção, a análise que o produtor faz, essencialmente, é o preço a receber daquela cultura que ele vai implantar. Disso, o seu Plínio sabe bem. A área dele, que era de 150 hectares, este ano caiu para 50. O grão não tem acompanhado assim o valor, a dificuldade que nós temos de produzir canola na nossa região. Então, ela acompanha o preço da soja. Só que no mercado, o preço do óleo da canola é bem mais caro do que o óleo de soja. Então, eu acho que a indústria, se não remunerar a gente de uma forma melhor, a tendência é a gente plantar cada vez menos canola na nossa região. E tem mais. Agora o sol está brilhando forte, mas a canola também foi uma cultura prejudicada pelo período longo de chuva. O agrônomo explica, com a umidade as doenças atacam. A segunda florada foi praticamente toda perdida. O excesso de chuva começou a ocasionar problema com algumas doenças fúngicas, né? Possibilitando a entrada de outro tipo de doença na cultura. A produtividade vai diminuir bastante por conta disso? Olha, eu acredito que sim, por questão além de ter problema com doença, ainda afetou um pouco a florada. Os prejuízos foram maiores aqui. Em outras regiões, tem produtor mais empolgado com a cultura. A região de Cascavel está vivendo o inverso de todo o Paraná. Aqui houve uma redução, mas em nível estadual, a área da canola aumentou do ano passado para cá. No Paraná, em 2012, foram 12.905 hectares de canola. Este ano, o número subiu para 13.486. Algumas regiões, por uma questão de opção de rotação, e até vamos dizer assim, vamos entrar na cultura da canola para ver o resultado que dá, tem um ligeiro acréscimo no Paraná de 5% em termos de área. E, lamentavelmente, na nossa regional, uma redução de aproximadamente 19%. Mas aqui na nossa região, só mesmo a rotação de cultura e a beleza ainda animam o produtor a manter as amarelinhas. Nós fomos pioneiros aqui na região da canola. E a gente notou que vários produtores também se incentivaram, que se motivaram a plantar canola. Mas agora, com esse preço também que não vamos dizer assim, não ajuda, eu não acredito assim muito nessa expansão da cultura da canola, que é ruim. Eu acho que se a região, vamos dizer assim, quanto mais produzisse, viabilizaria até industrializar ela aqui em Cascavel. Sabe? Então, só que a gente não vê assim com muita simpatia e com bons olhos esse tratamento da indústria para nós produtores. Saiba agora as cotações da pecuária em algumas cidades do estado. O boi gordo está valendo R$ 100 a arroba em Londrina, em Toledo R$ 97. Já o quilo do frango vivo sai por R$ 1,80 em Toledo, sem variação em relação à semana passada. Em Jacarezinho, R$ 2,20. O suíno está cotado em R$ 2,65 o quilo em Toledo.
E o Tarobá Rural é sempre produzido de um lugar diferente, porque o nosso estúdio é itinerante, a céu aberto. Hoje, por exemplo, nós somos convidados pelos donos desta chácara, que também é alugada para eventos aqui em Cascavel. E você, também quer participar do Tarobá Rural? Então anote os nossos endereços. Rua Tarobá, número 6, bairro Maria Luísa, CEP 85-819-550, Cascavel, Paraná. Se você preferir enviar um e-mail, tarobarural@tarobá.com.br. O telefone é o 45-3220-1100. E curta e comente a nossa página no Facebook, band.tarobarural. Compartilhe nossos vídeos. Eu espero você. E por falar em rede social, vamos aos recados dos nossos telespectadores. O Jair Fernandes de Oliveira é motorista em Cascavel e disse que o Tarobá Rural é o melhor programa dos domingos. Que legal, Jair! Já a Silvia Tibério, de Assis Chateaubriand, gostou do programa da semana passada e disse que cada domingo que passa o Tarobá Rural está dando um show nas reportagens. Obrigada, Silvia! E a querida Maria Fernandes Pinheiro sempre nos dá bom dia cedinho. Olha só o que ela disse domingo passado, que estava com fogão a lenha aceso, café quentinho e bolo de fubá no forno, só esperando o Tarobá Rural. Que delícia, Maria, um beijo para você. Obrigada a todos que escrevem pra gente e nos ajudam a fazer crescer o Tarobá Rural. Agora é a sua vez, hein? E essa semana a gente fez um jogo de adivinhação nas redes sociais. Uma brincadeira para ver quem acertava o que o seu Adolfo, que você vê aí na foto, estava pescando. Olha, a pergunta fez o maior sucesso. Teve gente que chutou de tudo, até cobra, tubarão. E demorou para que os primeiros acertassem, viu? Mas a resposta não era lá tão fácil mesmo. Afinal, quem poderia imaginar um açude cheio de camarões? Nos tanques abastecidos com água corrente, os reprodutores têm tratamento VIP. Alimento de alta qualidade e temperatura medida de hora em hora. O ambiente precisa estar ideal para que os machos e fêmeas procriem. Essa aqui é uma fêmea, tá? Então ela já desovou. Então toda essa massa alaranjada que a gente tem aqui no abdômen dela são ovos. E esses ovos, conforme a coloração, indica para nós o estágio de desenvolvimento. Então nós acompanhamos isso. Quando esses ovos estiverem prestes a se tornar larvas, né? Então, quando estiver próximo à eclosão, nós vamos transferir ela lá para o setor de larvicultura, onde é dado início à produção da pós-larva de camarão. O laboratório fica na Universidade Federal do Paraná, em Palotina, onde é desenvolvido um projeto de extensão que reúne pesquisadores de 4 cursos: Biotecnologia, Ciências Biológicas e Tecnologia em Aquicultura, na graduação, e ainda do mestrado em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável. A Selma Negrini é aluna do mestrado. Ela fica responsável pelo setor da larvicultura. Como o próprio nome diz, aqui ficam as larvas dos camarões, que são tratadas com ração especial até chegarem ao tamanho de pós-larva. Aqui a gente cuida das variáveis da água, né, que é a temperatura, oxigênio, pH, condutividade, e as outras que a gente faz com reagentes que são alcalinidade, dureza, ortofosfato, em geral, todas elas. A temperatura tem que ser ideal. Tem que estar ideal entre 28 e 30 graus, né? Para que elas se desenvolvam da melhor maneira possível. No vidro, o coordenador do curso nos mostra a pós-larva. São camarões minúsculos. E é assim que saem da fase de laboratório para ocupar os viveiros. É assim que chega para o produtor o camarão. E depois de cerca de 6 a 8 meses, a gente vai despescar ele com peso médio acima de 40 gramas. Podendo ter alguns animais até com mais de 100 gramas. O cultivo de camarões é chamado de carcinicultura. Leva de 6 a 8 meses. Aqui em Palotina, é feito há 3 anos. De lá para cá, os 9 produtores do município já se tornaram responsáveis por 1% da produção nacional de camarão de água doce. Quando o produto é bom, um vai passando para o outro e nós não conseguimos produzir o suficiente para manter esse mercado local. Então, você veja que a atividade ela é promissora e nós estamos acreditando nisso e estamos empenhados aí em ver se a gente desenvolve essa atividade aqui na região. Quem implantou o projeto e dá suporte técnico aos piscicultores foi o professor Eduardo Balester. Por enquanto, a produção de pós-larva na universidade é em pequena escala. Não consegue atender a demanda em Palotina. Por isso, os produtores precisam adquirir de outros estados.
Agora, a ideia é incentivar novos piscicultores a investir na atividade. Os produtores que se interessam, eles entram em contato conosco. Nós damos todo o suporte para a obtenção da pós-larva, que é equivalente ao alevino de peixe, né, para eles povoarem os viveiros, preparação de viveiro, alimentação. E aqueles produtores que ingressam então no projeto, nós vamos acompanhar o crescimento dos camarões mensalmente e ajudar também na parte de despesca e até na comercialização nós temos ajudado, né, até porque é um projeto que está iniciando, né, e é em pequena escala que está sendo produzido. Visitamos a propriedade do seu Adolfo, que já cria camarões há 3 anos. Ele nos recebe com a tarrafa na mão. O camarão pode ser criado sozinho, o que é chamado de monocultivo, ou ainda consorciado com a tilápia, o que é mais comum aqui na região de Palotina. E o manejo é mais simples do que se imagina. O alimento do camarão, por exemplo, é o mesmo da tilápia. A única recomendação é alojar a pós-larva do camarão 15 dias antes da tilápia. Apenas neste período, a ração deve ser própria para o crustáceo. Depois, o camarão se alimenta das sobras da ração fornecida ao peixe e da matéria orgânica que encontra no fundo do viveiro. Outra coisa interessante é que alguns produtores já nos reportaram que em viveiros onde eles têm o camarão, o crescimento da tilápia é ainda maior, né, porque o camarão ele funciona como um lixeiro do viveiro. Ele consome todos os excessos de matéria orgânica, sobras de ração, e dessa maneira ele contribui para a qualidade ambiental e isso se reflete também no crescimento do peixe. Já o cuidado com a temperatura da água é muito importante. A média ideal fica entre 26 e 30 graus, para que o camarão se desenvolva bem. Se o viveiro ficar muito tempo em baixa temperatura, o produtor corre o risco de perder a criação. Por isso, nesta época, é difícil pescar camarão com a rede. A maioria está bem no fundo do açude, se protegendo do frio. O único jeito é fazendo a despesca, junto com a tilápia. E não dá para arriscar muito tempo no inverno, não. Mas seu Adolfo é teimoso. Insiste em nos mostrar os bitelões. É o 3º ano que ele produz camarão na propriedade. E a produção esperada é melhor que na última temporada. Pelo tanque pequeno que é, em torno de 250 quilos de camarão deve sair desse tanque. É mais que no passado? Mais que o ano passado. O ano passado saiu deste tanque 132 quilos. Então a gente já está vendo isso com bons olhos para futuramente ampliar até a produção também. A meta no policultivo é retirar meia tonelada por hectare de lâmina d'água. No monocultivo, até 2 toneladas. A estudante Luana acompanha tudo de perto. Acho que o contato do aluno com o produtor é importante para a gente poder colocar em prática o que a gente vê em sala de aula, né? A teoria a gente vem na prática e a gente acaba se deparando então com as principais dificuldades, aprendendo na prática como que é o manejo na criação. Já a Vanessa faz mestrado em aquicultura e também é carcinicultora. Na propriedade da família, o camarão é produzido como subproduto da piscicultura, mas a rentabilidade é de um produto nobre. A gente tem vendido o camarão inteiro a R$ 35,00 o quilo e o camarão semi-processado, né, apenas descabeçado, a R$ 75,00 o quilo. É uma boa renda. É uma boa renda. Hoje a produção é vendida em Palotina e cidades vizinhas, direto para o consumidor. Que tal preparar um camarãozinho para o almoço de hoje, hein? O Tarouba Rural fica por aqui. Um excelente domingo para você e até semana que vem. Tchau!